Muito bom dia a todos os amados ouvintes da Rádio Buriti FM. Nós estamos de volta aos estúdios da sua rádio para darmos início a mais uma edição do programa Despertar com Cristo. É o seu programa que é levado ao ar às segundas-feiras, terças e quintas-feiras, a partir das 6h45, terça-feira, 6 horas da manhã, e das quintas, a partir das 6 da manhã. Nós queremos agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Bom dia, você que está sintonizando conosco agora. Esse é o programa Despertar com Cristo, um programa de inteira responsabilidade da Primeira Igreja Batista, com o seu templo situado à Rua Afonso Pena, número 96. Esta programação, essa edição, com a sua cobertura feita pelo seu próprio ouvinte. São 6h02 aqui nos estúdios da Rádio Buriti, programa Despertar com Cristo. Na comunicação do seu amigo e irmão Assis, nós estaremos juntos até as 6h45, levando a mensagem de paz ao seu coração. Estamos à sua disposição para a sua participação. Você pode participar desta programação que é sua, feita completamente para você. Bom dia para você que está aqui no centro da cidade, você que está aí nos bairros da nossa cidade, no interior da nossa cidade, onde nós estivermos onde estivermos chegando por intermédio das ondas da sua rádio. Nós queremos mandar aqui o nosso bom dia todo especial em nome de Jesus. Programa Despertar com Cristo. Você pode participar pelos números 994364677 ou 981135113. Ambos números são WhatsApp. Você pode pedir a sua música. Nós estaremos atendendo a sua solicitação. E se caso não tivermos aqui na nossa programação, nós não tivermos aqui na nossa lista musical, nós substituiremos, mas de maneira que nós fazemos menção do seu nome juntamente com a sua família. Participe do seu programa. Bom dia a todo o povo de Deus sintonizado conosco, todos os nossos irmãos, as amadas igrejas sintonizadas conosco, com os seus respectivos pastores, obreiros, toda a liderança. Nós abraçamos todos em nome de Jesus. E prepare o seu coração, porque daqui a pouco nós vamos louvar a Deus e vamos trazer a mensagem de Deus ao seu coração. Então é muito importante que você prepare o seu coração para receber a mensagem de Deus. Deus quer falar conosco e Ele vai falar sim por intermédio da sua palavra. Mas vamos ter uma palavra de oração para nós darmos prosseguimento à nossa programação desta manhã de quinta-feira. Nosso bendito Deus, eterno Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por esta manhã de quinta-feira tão agradável, onde nós podemos entrar, Senhor Deus, no ar, onde muitas pessoas podem ser alcançadas por intermédio da Tua palavra, usando como instrumento as ondas desta emissora. Nós queremos te pedir em nome de Jesus que esteja abençoando cada família, cada ouvinte, onde quer que esteja nesta hora. Esteja no controle de todas as coisas. Pedimos a proteção e a graça sobre nossa cidade, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, são 6 horas e 7 minutos aqui nos estúdios da Rádio Buriti. Nós vamos ouvir uma faixa musical e nós queremos, dessa faixa musical, dedicar a todos vocês, todos os nossos ouvintes que estão sintonizados conosco nesta manhã de quinta-feira. Vamos ouvir aí na voz do Livres para Adorar, né? Juliano Som cantando para nós essa linda música, Quando o Mundo Cai ao Meu Redor. E esta canção que nós dedicamos a todos que estão na escuta da nossa programação. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como um dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Livres para Adorar cantando Quando o Mundo Cai ao Meu Redor. São 6 horas e 15 minutos aqui nos estúdios da Rádio Buriti, o programa Despertar com Cristo. Nós vamos prosseguindo com a nossa programação, mandando o nosso bom dia para todos os nossos ouvintes que escutam a nossa programação. Nós queremos agradecer a todos, você que está no interior do nosso município. Nós estamos agradecidos por você nos acompanhar cada programa que é levado ao ar. Daqui a pouquinho nós vamos ler a palavra de Deus e eu convido você para aumentar um pouco o volume do seu rádio, se é que assim você pode, e pode melhorar a sua forma de audição. Então nós iremos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor.
Pai para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver. No capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, a palavra de Deus nos traz uma palavra de advertência histórica, profética, que nos leva a meditar, comparando o que Jesus falou, comparando o tempo em que estamos vivendo e o nosso estilo de vida em que nós estamos vivendo como cristãos, como pessoas. Quero ler aqui essa passagem bíblica por um momento em que Jesus Cristo ele estava preparando os seus discípulos já na época para a sua segunda vinda. Esse assunto que é pouco ensinado nas nossas igrejas diretamente, ele é preciso hoje voltar aos púlpitos das nossas igrejas, sermões voltados para a volta de Cristo, para que nós possamos voltar-nos completamente a nossas esperanças, estarmos à paz, estarmos atentos, estarmos vigilantes, porque Jesus Cristo em breve voltará. Talvez o que eu esteja falando seja algo que muitas pessoas não acreditam. Talvez muitos acreditam, mas possam pensar, não, Jesus pode voltar, pode vir mesmo, mas nas próximas gerações. Bom, nós não estamos aqui dizendo quando, marcando datas, marcando tempo. Nós estamos dizendo que a Bíblia Sagrada, ela não falha, ela não mente, ela é perfeita. E ela, na verdade, não marca datas, mas ela deixou, existe escritos fornecidos pelo próprio Jesus Cristo, pelos apóstolos, profetas, deixando sinais que evidenciam a volta de Jesus, deixando sinais que indicam o tempo da volta de Jesus. E é por isso que nós precisamos nos apegar às Escrituras, ler a palavra de Deus, para que através da leitura da palavra do Senhor nós possamos descobrir que época nós estamos vivendo. E quando Jesus estava falando aos seus discípulos acerca da sua vinda, falando os sinais, nós compararmos se os sinais que Jesus mencionou, falou para os seus discípulos, se são sinais que já estão acontecendo, que já aconteceram, se estamos vivendo esse tempo. É muito importante isso. Esse assunto, esse tema, ele é chamado de escatologia. Para você que está aí no interior, você que está aqui na cidade, você que não tem um aprofundamento nas escrituras, o termo escatologia vem de um termo grego e uma junção de duas palavras, escato e logia. Escato quer dizer últimas coisas. Escato quer dizer isso, últimas coisas. E logia é o estudo. Então, juntando o termo, quer dizer que escatologia é o ensino, é a doutrina de todas, do fim das coisas, né? Do fim de tudo. É o ensino das últimas coisas da história humana, tá? Então, isso é que é escatologia. É o ensino das últimas coisas concernente à história humana. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. E eu quero convidar você, meu querido, para que você possa, juntamente comigo, meditar nesta passagem bíblica, a quem eu recomendo que você possa ler em casa por várias vezes, tanto esse texto como outros textos que estão paralelos, tá? Diz a palavra de Deus assim: E quando Jesus ia saindo do templo,
aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meus queridos radiovintes, nós temos resumidamente um trecho do sermão conhecido como Sermão do Monte, o sermão escatológico, sermão de Jesus falando acerca das últimas coisas concernente à história humana. Bem, talvez você pode dizer assim, e seja uma das razões porque você diga e acredite na volta de Jesus Cristo, você pode dizer assim, o mundo vai se acabar porque tudo que tem começo tem fim. Essa é uma frase que eu já vi várias pessoas dizendo acerca do término de determinadas coisas, principalmente da vida. Na verdade vai ter um fim, todos nós vamos morrer, o mundo vai se acabar, porque tudo que tem começo tem fim. Esta é a razão que é apresentada pelas pessoas, ou pelo menos na sua maioria, a razão de que o fim da história humana é porque teve um princípio. Bem, não deixa de não ser uma verdade. Mas a razão por que Jesus Cristo está falando isso e para quem? A razão por que Jesus Cristo está falando, advertindo que haverá um fim, que a história humana tem um fim, com um final trágico para alguns e com um final feliz para outros, não é pelo fato de ter tido início. A história humana não tem um fim porque teve início, não é por isso, simplesmente por isso, mas Jesus não está ensinando os seus discípulos, advertindo-os exatamente por isso. Não é por isso. É porque Jesus Cristo queria que os seus discípulos estivessem preparados para a sua iminente volta. Exatamente porque Jesus disse na continuidade do sermão que ninguém sabe o dia, a data, por mais que muitos na nossa era tenham marcado datas e tenham se frustrado. Jesus, ele disse que ninguém sabe. Como homem, ele disse, nem eu sei, nem o filho sabe, mas somente o Pai. Bem, a finalidade porque Jesus Cristo, ele adverte acerca do fim da história, sobre a sua volta, é voltado para a igreja, para os seus seguidores. Jesus não está falando para aqueles que não são seus seguidores. O sermão é voltado para o seu povo, para os seus remidos, para os seus escolhidos.
Agora, meu querido, eu não estou aqui dizendo que A, B, C é escolhido ou não. Cabe você imaginar, você pensar, cabe você refletir se você está incluso em um desses escolhidos, porque o irmão Assis não pode dizer isso. O fato também de você estar frequentando a uma igreja não é o fato de você se sentir como um dos escolhidos. A frequência em uma igreja, seja ela qual for, você professar determinada crença, não te dá o direito de você dizer que é um dos escolhidos. A mensagem de Jesus Cristo é para os escolhidos, é para os arrependidos, é para aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, aqueles que aceitaram, aqueles que seguem Jesus. Evidentemente, se você não está incluso nesse quadro, é tempo para nós, é tempo para você. Existe hoje uma porta aberta para você. Existe uma porta que ainda está aberta. E Jesus Cristo tem interesse. Exatamente a mensagem é de advertência. Bem, entrando no mérito aqui da história do sermão de Jesus Cristo, escatológico, o texto diz que Jesus ia saindo do templo. Começa o texto dizendo que Jesus ia saindo do templo. E aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Bem, para você que talvez não tenha esse conhecimento histórico, o templo em que Jesus está entrando naquele momento foi um templo construído por Salomão. E que na época em que Jesus exercia o seu ministério, havia sido reconstruído por Herodes para ganhar a simpatia política. Ele reconstruiu esse templo, um templo que foi devastado pelos inimigos de Deus, e que depois disso, os medo-persas, eles, por autorização do rei Artaxerxes, aquele povo que estava em Babilônia, voltaram para Jerusalém e reconstruíram o templo, né? E então Herodes fez algumas reformas nesse templo por questões políticas. E esse templo era um templo que era muito bem ornado, com os alicerces muito seguros. Eles estavam fazendo exatamente, fizeram o templo, construíram o templo, já se protegendo de atentados. E então a estrutura do templo era muito grande. E quando Jesus, no seu ministério, entra ali naquele templo, os seus discípulos começam a admirar, mostrar para Jesus como se ali tivesse seguro a ponto de nada ser capaz de destruir. É como se ele dissesse: olha Jesus, olha Senhor, olha a estrutura desse templo, agora está seguro, agora nada pode destruí-lo. E então Jesus, após os discípulos dizerem: Senhor, olha a estrutura do templo, olha os alicerces, olha que construção, olha que beleza. Jesus imediatamente olha para eles e diz assim: olha, vocês estão vendo isso? Estão vendo esses alicerces, essas pedras gigantescas? Está vendo a forma, a estrutura das paredes? Está vendo aí como está tão construído, tão seguro? Mas eu digo uma coisa: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, ou seja, uma pedra sobre uma outra pedra, que não seja demolida, que não seja derrubada. Bem, Jesus, com certeza, ele entregou uma mensagem, entregou uma palavra que deixou os discípulos um pouco assustados, um pouco frustrado. Eu não sei se frustrado, mas um pouco apreensivo. Pelo menos apreensivo. A mensagem de Jesus, a resposta de Jesus deixou seus discípulos apreensivos. Eles entenderam, mas queriam mais explicação de Jesus. Entenderam o que Jesus estava dizendo, mas queriam detalhes. Bem, aquilo ficou na mente dos discípulos quando Jesus disse: vocês estão vendo isso? Em verdade, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bem, quando Jesus saiu do templo, foram para o Monte das Oliveiras, como era costume.
Jesus sempre gostava de ir para orar, ensinar os seus discípulos no monte chamado Monte das Oliveiras. Então os seus discípulos ficaram encucados com aquela resposta de Jesus e se interessaram em perguntar algo mais sobre isso. O que os discípulos que queriam saber de Jesus? Algo mais. Jesus falou como um todo, uma palavra que daria uma vista panorâmica acerca do que iria acontecer, um entendimento panorâmico. Mas os discípulos queriam um pouco mais. Os discípulos queriam detalhes acerca daquilo que Jesus estava anunciando, porque eles entenderam que Jesus estava anunciando 3 coisas: a sua vinda, o fim do mundo e sinais daquilo que Jesus estava dizendo. Que sinais haveria quando aquilo haveria de acontecer? Quando aquelas pedras seriam demolidas? Quais seriam os sinais da vinda de Jesus Cristo? E quais sinais haveriam de acontecer acerca do fim do mundo? Eram essas 3 coisas que os discípulos perguntaram. Acerca destas coisas, acerca da vinda de Jesus, acerca do fim do mundo. Eles detalham, eles querem saber de alguma coisa. Eles querem saber de alguma coisa a mais. Eles não ficaram satisfeitos somente quando Jesus disse: olha, não vai ficar nenhuma pedra em cima da outra. Aquilo provocou nos discípulos um interesse muito grande em querer saber mais sobre isso. Hoje, queridos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão desinteressadas. Talvez o programa de rádio, talvez o programa Despertar com Cristo, talvez ele provoque interesse em você para ler as Escrituras Sagradas, para que você possa descobrir algo acerca da volta de Jesus Cristo, acerca das profecias que se voltam para os acontecimentos tão breve, mas também descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida. Talvez eu esteja falando para alguém que possa interessar, possa causar esse interesse. Mas talvez eu esteja falando para pessoas que não acreditam, que não se interessam, que está pensando em curtir a vida, que está pensando simplesmente quer viver até o final. Mas pode ser que eu esteja falando para outras pessoas que acham que isso é uma normalidade. A vida é uma normalidade que tem o seu curso, e quando chegar o final, Deus vai fazer uma escolha. Deus vai olhar para a cara dele e vai então fazer uma decisão, se vai colocar na vida eterna ou na perdição eterna. Queridos, não pensem assim. Não pensem assim. A vida eterna, ela é uma escolha, e que você pode escolher hoje. E as escolhas da vida eterna, aliás, todas as nossas escolhas, elas estão entre o berço e o caixão. É nesse espaço de tempo que nós precisamos escolher. Nós, olhando para o livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, nós vemos esta informação. Nós vemos essa advertência da parte do próprio Deus: eis que tenho posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então nós estamos, meus amados, nós estamos diante de uma decisão a ser tomada. E a decisão a ser tomada não é Deus que toma por você, não é o irmão Assis, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu vizinho, não é o padre da sua paróquia, não é o pastor da sua igreja. Não, essa decisão quem toma é você. Você que precisa tomar essa decisão. A vida, ela é formada por decisões. Em tudo que vamos fazer, precisamos decidir. E não é diferente a vida cristã. Não é diferente a vida eterna. A vida eterna, você precisa decidir, escolher o que você quer. Em que caminho você quer caminhar. E então Jesus entende, os discípulos também entendem isso. Os discípulos querem saber alguma coisa sobre isso, eles se interessam. Interesse, meu amigo, pela sua vida eterna. A vida eterna é algo que você precisa conquistar, é algo que você precisa buscar, é algo que você precisa saber mais sobre isso. Todos os homens de Deus que encontraram Jesus, que alcançaram a vida eterna, eles buscaram, eles se interessaram, eles se esforçaram, eles romperam dificuldades, eles romperam barreiras. Eles romperam vários problemas para encontrar Jesus. E não é diferente. Você
precisa se interessar pela palavra de Deus. Bem, aqui os discípulos perguntam a Jesus acerca disso. Eles querem saber quando iria acontecer o desmanche, a destruição, aquele momento, período em que aquelas pedras seriam demolidas dali. Quem seria? Quando seria? Qual sinal haveria para quando aquilo estivesse para acontecer? Quando seria o fim do mundo? Que sinal haveria do fim do mundo? Quando Jesus voltaria? Que sinais haveria para a vinda de Jesus Cristo? Eles querem saber sobre isso. E você, quer saber, querido? Então ouça aqui o que a palavra de Deus diz. Você quer saber? A palavra de Deus não vai dizer o ano, não vai dizer datas, mas vai dizer os sinais, e pelos sinais você deve perceber. Nós estamos vivendo num tempo que nós sabemos quando está próximo a chuva, quando não estamos. Nós costumamos, eu nasci no interior, e então quando era no início do inverno, as árvores começavam a revestir-se de folhagem. Meus pais diziam, está perto de chover, as árvores estão começando a sair as suas folhas. Quando era o final de inverno, nós morávamos bem no interior mesmo. Na época trabalhava de roça, e então quando a jitirana, é uma planta que tem na chapada, no mato, chamado jitirana, não sei se alguém sabe o que eu estou falando e conhece por esse nome. Então nós tínhamos algumas espécies de jitiranas lá na roça, ainda tem. E então quando ela começava a florar, meus pais diziam, a jitirana florou, então o inverno está se afastando. Quer dizer, eram sinais que indicavam o início do inverno e sinais que indicavam o fim do inverno, né? Do período chuvoso. Bem, Jesus ele indica que sinais também que nós precisamos entender pelo tempo que nós estamos vivendo. Vamos lá? Então no versículo 4, Jesus disse assim, respondendo os discípulos, quando serão essas coisas? Jesus diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Bem, o primeiro sinal que Jesus mostra aqui, meus queridos, é o engano religioso. Deixa eu te perguntar, só eu e você. Coloca o teu ouvido aí no rádio. Deixa eu falar uma coisa, só eu e você. O que você acha? Você acha que nós estamos vivendo um tempo de engano religioso? O que você acha? Quando você ler a televisão, liga a sua televisão, o que você vê? Quantas coisas, né? Você imagina hoje que o mundo está vivendo momentos em que em cada esquina tem uma igreja. Ela é chamada de igreja evangélica. Tem pastores e bispos e pastoras e bispas, sei lá, tem uma bagaceira de coisa aí no mundo religioso. Uma bagaceira que você precisa abrir os olhos, querido. Abra os teus olhos. Não vai cair naquela ideia de dizer, não, onde tem a palavra de Deus eu vou. Eu sou cansado de ouvir isso aí. Estou cansado. Meu querido, só porque tem a palavra de Deus. Ou a palavra de Deus diz que a gente conhece as árvores pelos seus frutos. Só porque promete cura. Só porque fala da doutrina que é chamada hoje da prosperidade. Só porque te promete prosperidade. Jesus, ele fala sobre o engano religioso que está crescendo. Hoje, nós estamos vivendo um tempo em que alguém, há alguns anos atrás, disse, eu estou na encruzilhada. São tantas religiões que você vai no caminho e fica na encruzilhada e agora não sei para onde vou. Porque são tantas coisas, todas elas usando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada como fonte. Eu quero dizer uma coisa para você, que Satanás também ele se esconde de trás da Bíblia. Ele sabe a palavra de Deus. Ele sabe mais do que qualquer um crente. Ele sabe. E a palavra de Deus diz que ele crê que estremece. Crê que estremece. Não é de admirar que Satanás e seus demônios creiam. Eles se transformam em anjo de luz. Eles são capazes de fazer fogo descer do céu à vista dos homens. Nós não estamos enganados acerca dos intentos de Satanás. Você precisa abrir os olhos. Abra os olhos para o engano religioso.
Em todas as esquinas das grandes cidades tem 2, 3 em cada rua. Se a rua for uma rua que dá 1 quilômetro, em cada 200 metros tem uma igreja. Ninguém ali olha para ninguém. Todos buscam o seu próprio mundinho, isolado. Jesus não quer isso para a sua vida. Jesus quer que você encontre hoje a vida eterna. Jesus quer que você creia na promessa de que Ele um dia voltará. Em breve Ele voltará. Porque os sinais que se mostram indicam que Ele está às portas. Mas o engano religioso é um dos primeiros sinais. Jesus cuidou em advertir o seu povo para que eles tivessem cuidado com as falsas heresias, ou seja, com os falsos ensinamentos, com as heresias que são ensinadas hoje nas igrejas chamadas evangélicas. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Apegue-se à palavra de Deus. Você tem uma Bíblia? Leia a sua Bíblia. Você não tem? Procure o seu líder. Procure o seu pastor. Procure o seu líder. Se você, irmão católico, se você não tem Bíblia, procure o padre da sua cidade, da sua paróquia. Adquira a Bíblia, leia a Bíblia Sagrada. Você, irmão, você não tem Bíblia, procure o pastor da sua igreja. Hoje está fácil encontrar a Bíblia. Leia a Bíblia Sagrada, por favor. Ela que nos orienta, mas tenha precaução do engano religioso. Mas também não fique preso na religião. Você não fique também preso na sua religião, dizendo essa que é a religião, essa que é a minha religião. Não. Jesus não está advertindo sobre que vem buscar alguém que pertence à religião A, à religião B. Jesus vem buscar uma igreja salva e remida. Você precisa ter cuidado com enganos religiosos, com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, com doutrinas que estão longe das verdades bíblicas. Então o versículo 4, Jesus diz: cuidado que ninguém vos engane. E o 5 diz: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso nós já vimos. Se você pensar, a mídia já mostrou isso. Muitos estão ocupando o lugar de Deus. Muitos estão ocupando o lugar de Jesus Cristo. Muitos estão ocupando esse lugar, mas só Jesus Cristo, aquele que viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus. Só Ele salva. Não existe, se existir algum Cristo aqui nessa terra, são cristos falsos. E Jesus advertiu que surgiriam muitos falsos cristos, enganariam a muitos. Não sejam desses muitos, não seja nenhum desses poucos, não seja uma pessoa a ser enganada pelo sistema religioso hipócrita, pelo sistema religioso que suga, que engana. Queridos, tenha cuidado acerca do engano religioso. Eu estou falando para a igreja, mas estou falando para você que ainda não é ainda uma pessoa, não diria evangélica, que você ainda não sente sequer perdoado, que é perdoado, eu não sei como te dizer, mas você precisa sondar a sua vida, fazer um exame e pensar, tirar uma conclusão. Não engane-se a si mesmo. Eu sou hoje uma pessoa que, se Jesus voltar hoje, eu irei com Ele. Faça esse exame e seja sincero para com você mesmo. Não caia nos enganos religiosos, tá? Jesus diz, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O versículo 6 é um outro sinal. Jesus diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. Bem, acho que você está familiarizado, basta nós ligarmos nossa televisão que nós ouvimos falar, né? Destruição em massa. Aqui no nosso país nós não vivemos uma guerra, de uma forma, guerra entre nações, mas estamos vivendo de guerra entre pessoas, né? Não sei se eu poderia dizer guerra civil, né? Em que as pessoas matam as outras por apenas um olhar, né? E então nós estamos vivendo esse tempo de grande violência sobre a terra, né? Tratando-se do nosso país, nós estamos vivendo isso. É um dos sinais da volta de Cristo. Mas você poderia dizer assim: irmão Assis, mas deixa eu perguntar, mas sempre não houve guerras? Sempre não houve enganos religiosos? Sempre não houve essas coisas aí que você está falando? Sim, sempre houve guerras, sempre houve violência, sempre houve falsos ensinamentos religiosos, sempre sim.
Mas o que Jesus está dizendo é que no final dos tempos, essas coisas teriam muito maior proporções, seriam muito mais intensificados. É isso que Jesus está dizendo. Seria maior. Então você precisa entender sobre isso, tá? Eu vou ficando por aqui na nossa reflexão, mas na próxima vez que nós estivermos, nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá? Nós vamos falar desses sinais, vamos nos aprofundar de maneira simples, mas que possamos compreender. Quero recomendar a você que leia a sua Bíblia, tá? Leia a sua Bíblia, tira um tempo para você ler a sua Bíblia. Eu acredito que todos, na sua maioria, para quem eu estou me comunicando, deve ter Bíblia em casa, né? Hoje está fácil, todo mundo hoje tem um celular, né? Baixe a Bíblia no seu celular, gaste tempo, use o seu tempo para ler a palavra de Deus, ok? Então, na próxima edição que nós estivermos aqui, nós vamos dar prosseguimento a esse assunto, e para que nós possamos nos familiarizar acerca desse grande acontecimento, desse grande fenômeno que está tão próximo a acontecer, ok? Então eu quero deixar aqui a minha recomendação a você que está nos ouvindo nesta manhã. Eu vou ficando por aqui, agradecido a você pela sua audiência, e na próxima semana possivelmente estarei aqui um dia, não sei se terça ou quinta, mas um dos dias eu estarei, e pode ser que eu esteja na terça e na quinta, e se eu estiver aqui um dos dias, nós vamos darmos continuidade a esse assunto, de maneira que vamos entender melhor acerca da volta de Jesus Cristo, dos sinais que ele forneceu aos seus discípulos para que eles pudessem entender. E mais uma vez eu digo, fico por aqui, muito grato a você pela sua audiência, deixo aqui um abraço bem forte a você e toda a sua família, você que ficou sintonizado conosco aqui no centro, nos bairros, no nosso interior, onde nós estivermos chegando. Muito obrigado pela audiência, tá? Fica com Deus, na paz de Cristo Jesus, e até a próxima oportunidade. Até lá.